Oi pessoal, meu nome é Jéssica e eu sou professora de matemática. A aula de hoje é para os alunos do 6º ano. E o nosso tema é resolver problemas utilizando as 4 operações. Diferentes maneiras de resolver vários problemas utilizando as operações que a gente já conhece, ok? Então vamos relembrar rapidamente que operações são essas. A primeira operação que a gente já trabalhou e que vocês se lembram aí das séries anteriores é a adição. Quando nós trabalhamos com adição, nós trabalhamos de que maneira? Existem 2 números e eles são associados a um terceiro número, através da soma. Olhem o exemplo aí. Em 13 mais 10 igual a 23, consideramos 13 unidades acrescentadas de 10 unidades. E o resultado é 23 unidades. Nesse caso, nós organizamos as operações de tal maneira que a unidade esteja correspondente com a unidade do outro valor, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Os valores que nós trabalhamos são chamados de parcelas. E o terceiro valor, que é o resultado, nós chamamos de soma ou total, ok? A próxima operação que nós vamos relembrar é a subtração. Funciona da mesma maneira, só que ao invés de juntar as parcelas, nós vamos separar as unidades e perceber a diferença entre elas, quanto falta, ok? Veja aí o exemplo, 12 menos 8. Da mesma maneira da anterior, a gente tem que organizar 12 unidades menos 8. Percebam que no número 12, o 2 é a unidade e o 8 também é a unidade, então tem que ficar organizadinho um embaixo do outro. Os valores trabalhados a gente chama de minuendo, subtraindo e o resultado final dessa operação a gente chama de diferença, ok? A próxima operação que a gente vai relembrar rapidamente é a multiplicação. Nesse caso, ela é representada por uma soma de várias parcelas iguais. Observe aí no exemplo, 4 mais 4 mais 4. Nesse caso, o número 4 se repete 3 vezes. Então, essa operação ela é equivalente a 3 vezes 4, que é igual a 12, ok? Os números envolvidos nessa operação nós chamamos de fatores. E o resultado dela a gente chama de produto. Ou seja, o produto é a resposta de uma multiplicação, ok? A próxima operação, eu acredito que é onde tem um pouquinho mais de dificuldade. Por isso, é muito importante que vocês estudem bastante, tenham na ponta da língua a tabuada. Se não souber de cabeça ainda, tenha sempre aí no caderno para dar uma olhadinha e estar conferindo os resultados, ok? Na divisão, nós organizamos dessa maneira que está aparecendo aí para vocês no exemplo. O número que será repartido, a gente chama de dividendo. O número que aparece aí do seu ladinho, do outro lado da barrinha, a gente chama de divisor. É em quantas partes vai ser dividido. O resultado nós chamamos de quociente. Então, o quociente é a resposta de uma divisão. E o que sobra lá embaixo, nós chamamos de resto, tá ok? Esse resto, ele pode ser 0, e aí, nesse caso, a divisão é uma divisão exata. Se o resto for qualquer coisa diferente de 0, como o exemplo aí que vocês estão vendo, que o nosso resto é igual a 1, então, essa divisão é não exata, ok? Na divisão é necessário a gente considerar também algumas informações que são muito importantes. Primeiro, o dividendo ele tem que ser igual ao quociente multiplicado pelo divisor e somado com o resto, tá bom? Se você fez a sua divisão e ficou em dúvida, não sabe se está certo, se está errado, faz a continha, faz a prova real. Pega o seu quociente, multiplica pelo divisor e soma com o resto. Se der igual ao dividendo, então está tudo certo, passe para a próxima questão. E outra coisa importante lembrar é que o resto sempre tem que ser menor que o divisor. Se você observar aí no exemplo, ó, o resto foi igual a 1, é menor que o divisor, que é 3. Então, nesse caso, já é algo que indica para você que a sua operação está correta. Se por acaso você tivesse dado aí um resto, qualquer número 4, 5, que fosse maior que o seu divisor, então desconfie que algo não está bom e refaz a sua operação. Ok, pessoal? Agora que nós lembramos as 4 operações, vamos de fato usá-las para resolver problemas. Porque as operações elas nunca vão vir assim, simplesmente
a continha limpa e seca. Ela sempre virá uma situação problema que você vai precisar compreender, interpretar, para só depois resolver, ok? Para isso, pessoal, para a gente poder resolver um problema utilizando essas operações, o matemático húngaro George Polya dividiu em 4 etapas. Vamos ver rapidamente quais são elas. A primeira etapa é compreender o problema. É necessário que você leia, entenda muito bem o que está escrito. Se tiver alguma palavra que você não conhece, destaca aí, pede ajuda do pai, a mãe, pergunta o que é. Se tiver um dicionário, olha, que é importante entender cada palavra e que informação elas estão te dizendo ali dentro do problema. Segundo passo é construir uma estratégia. Se você compreendeu as informações, você vai entender sem que seja tão específico, tão explícito, que esteja escrito no problema. Multiplique, divida. Nem sempre o problema vai te dizer claramente, mas pelo contexto e pela ideia que ele te passa, se você compreender corretamente, você vai entender o que deve ser feito, ok? E aí, só no terceiro passo é que a gente vai, de fato, executar, resolver o problema, tá? Então, aí sim a gente vai fazer a operação que você já compreendeu que tinha que ser feita, tá bom? O que acontece? Muitas vezes o aluno acaba errando porque ele não entendeu o problema corretamente, porque ele não pensou numa boa estratégia, ele não fez de maneira clara os passos anteriores e acaba querendo resolver sem ter entendido bem, sem ter pensado na estratégia. E por último, também muito importante, revise, tire a prova real, observe se a resposta que você encontrou realmente está de acordo com a pergunta que foi feita, ok? Vou colocar aqui um exemplo para a gente tentar entender que operação que está sendo feita. Observe aí o exemplo. A mesa da professora Silvia tem 5 gavetas. Em cada gaveta há 4 estojos com canetinhas coloridas. Cada estojo possui 12 canetinhas. Quantas canetinhas há na mesa da professora? Observe aí que o primeiro passo é entender. Ele não te diz esse problema, multiplique, divida, some, mas você tem que ter a compreensão de entender o contexto e saber o que essa questão te pede. Será que é uma questão de multiplicar, de dividir? Vamos ver. O problema diz que uma mesa tem 5 gavetas. Em cada gaveta há 4 estojos. Então, a gente tem o quê? 4, 4, 4. É um número que está se repetindo várias vezes. Isso já nos dá a ideia de quê? Soma de parcelas iguais. E como a gente acabou de ver, soma de parcelas iguais está relacionado com a multiplicação. Percebam que o problema não te diz claramente, mas a partir do momento que você lê e compreende, fica fácil entender que a operação vai ser feita. Então, aí a gente organiza 5 gavetas vezes 4 estojos vezes 12 canetas. E aí, pessoal, é só multiplicar normalmente, como vocês já sabem. Se tiver dificuldade, pode dar uma olhadinha na tabuada. Então, ó, 5 vezes 4, 20. Eu multipliquei as 2 primeiras parcelas e tivemos aí o produto, 20. Peguei a outra parcela e repeti embaixo, de acordo com o que está aparecendo aí para vocês. E aí, vamos fazer a segunda multiplicação, 20 vezes 12. Então, a nossa resposta é 240. Ou seja, na mesa da professora, em todas as gavetas, em todos os estojos, existe um total de 240 canetinhas, ok? Vamos para um outro exemplo, que aí a gente vai entender também que nem sempre as operações são as mesmas, tá? Olha só, em uma escola matricularam-se no primeiro dia 154 alunos para as turmas de 6º ano. No segundo dia, matricularam-se 119. Esses alunos deverão ser distribuídos em 7 salas de aula. Quantos alunos haverá em cada sala? Percebam aí a palavra-chave, distribuídos. Distribuídos dá a ideia o quê? De separação, ou seja, divisão. E o problema não é obrigado, novamente, a dizer para vocês de maneira específica a palavra divida, mas sim o contexto. Por isso que é tão importante a leitura e a compreensão do problema, ok? Então, a gente entende aí que tem uma divisão, mas não é apenas uma divisão. Ele fala várias coisas. É importante que você entenda o quê? Todo problema ele vai te dizer várias informações e depois vai te fazer uma pergunta. Então, é necessário que você compreenda todas as informações, ok? Então, vamos começar pela primeira informação. No primeiro dia, 154 alunos. No segundo dia, 119.
E aí todos esses alunos juntos, o conjunto de todos os alunos, vão ser divididos em várias salas. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho primeiro que juntar todos para eu saber quantos tem e depois direcionar, distribuir cada um para a sua sala. Então aí a gente tem duas operações, adição e divisão. Observe aí, no primeiro dia, 154 alunos, no segundo dia, 119. Então eu tenho duas parcelas a serem somadas. Lembrando sempre de organizar as casas decimais. Olhem só. Então, a gente soma 4 mais 9 deu 13, a gente coloca o 3, que é a unidade, e o 1, que seria uma dezena, a gente sobe para a próxima casa, que seria das dezenas. Ficaria ali em cima do 5. Então, 5 mais 1 dá 6, e mais 1 que subiu, 7. Colocamos o 7 aí embaixo, que é a casa das dezenas. E, por último, a casa das centenas. Uma centena com uma centena, duas centenas. Então, nesse caso, o total de alunos que nós temos é 273. Só que não é isso que está sendo perguntado. Observe a pergunta, ela não pede quantos alunos tem no total, ele pede quantos alunos vai ter em cada sala. Então, a gente vai para a segunda etapa do problema, que é a divisão. Eu pego o total de alunos, as duas parcelas juntas, e divido em 7 partes. Nesse caso, ó, pegamos aí o 27. Como o 2 não dá para dividir, vamos dividir o 27. 27 dividido por 7, nessa hora, se quiser olhar a tabuada, tudo bem. 27 dividido por 7 dá 3. E aí a gente multiplica. 7 vezes 3, 21. Subtraímos esse valor, 27 menos 21, 6. E o 3, que nós não tínhamos mexido nele ainda, ele desce. Fica aqui do ladinho do 6, que foi o que sobrou. Então, agora nós temos 63 dividido para 7. Pode dar uma olhadinha na tabuada do 7. 63 dividido para 7 é 9. E, novamente, multiplicamos. 9 vezes 7, 63. Subtraindo 63 menos 63, resta 0. Essa é uma divisão exata. Então, nesse caso, pessoal, é um problema em duas etapas. Uma etapa de adição, uma etapa de divisão. E, a partir disso, nós verificamos o quê? Que em cada uma das salas a gente tem 39 alunos, ok? Algumas observações importantes para vocês entenderem melhor um problema. Quando o problema disser para você o dobro de alguma coisa, está dizendo que é para multiplicar por 2. Quando disser a metade, quer dizer que é para dividir por 2. Triplo, multiplicar por 3. A terça parte quer dizer o quê? Vamos dividir por 3. E assim por diante, o quádruplo, o quíntuplo. Essas palavrinhas são palavras-chave para você entender o que está sendo pedido no seu problema. Ok? Então, leitura é o principal instrumento, é a melhor arma que vocês vão ter para compreender e resolver os problemas utilizando as 4 operações. Então, para vocês treinarem em casa, eu vou deixar um problema para vocês lerem com bastante calma e tentar identificar que operações são feitas e como resolver esse problema. Não esqueçam de utilizar as técnicas que eu falei, ler com muita calma, planejar, executar e tirar a prova real. Ok, pessoal? Fiquem tranquilos, treinem, estudem a tabuada e até a próxima aula.